Agora, o que é verdade no meio de tudo isso? Né? O que é verdade no meio de tudo isso que nós estamos vendo aí na Angola, lá na Venezuela, né? Vem aquela grande pergunta de Pilatos para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? E aí, começando pela Venezuela, olha o que o Papa pediu, né? Olha o que o Papa pediu, irmãos. Vamos começar a pular. Olha aí. Papa pede verdade na Venezuela e que a violência seja evitada. Nós já estamos com mais de 1.000 pessoas presas. A gente está vendo pessoas sendo identificadas e sendo buscadas dentro de casa. A maior opositora de Maduro está escondida com medo, porque se ela botar a cara na rua é capaz de ela ir presa. E olha aí, Vaticano, o Papa Francisco expressou nesse domingo a sua preocupação com a situação da Venezuela e fez um apelo a todas as partes para que procurem a verdade e se comportarem com moderação a fim de evitar a violência. Expresso minha preocupação com a Venezuela, que vive uma situação crítica, afirmou o pontífice durante a oração na Praça de São Pedro. Jorge Bergoglio fez um apelo sincero a todas as partes que procurem a verdade e exerçam a moderação para evitar qualquer tipo de violência. Além disso, ele pediu que as disputas sejam resolvidas através do diálogo e para todos terem no coração o verdadeiro bem da população e não os interesses partidários. Francisco também confiou o país à intercessão de Nossa Senhora de Coromoto, nunca ouvi falar dessa, muito venerada na Venezuela. E a oração do Beato José Gregório, que une todos os venezuelanos. Então, o tio Chiquinho está dizendo para ver diálogo. Os Estados Unidos já declarou essa semana, né, a derrota de Maduro, com as urnas apuradas e com os documentos que foram enviados, né? E a gente vê, irmãos, eu falei algo para vocês, agora eu quero mostrar aqui para vocês. Eu falei o quê? A Venezuela vai entrar no BRICS. E aí, meus irmãos, a Venezuela entrando no BRICS, eles vão dar gargalhada. Presta atenção no que o pastor Carlos está dizendo, né? Dos Estados Unidos, da União Europeia e de tudo que você possa imaginar. Olha aqui, ó, o que eu falei para vocês, isso foi dia 2 de agosto. Putin convida Maduro para o próximo encontro do BRICS. Lembra o que eu falei? O que eu falei para vocês? Eu falei, a China, a Rússia, o Irã, a Arábia Saudita estão apoiando Maduro. O Maduro vai entrar no BRICS, vai transformar lá a moeda em moeda digital, a moeda da Venezuela, e vai voltar a circular dinheiro na Venezuela, irmãos. E eu sei o que eu vou falar que é polêmico, que eu vou falar.
É polêmico o que eu vou dizer aqui, mas nesse momento é a melhor coisa da Venezuela é entrar no BRICS. Porque a Venezuela vai poder voltar a receber e a comercializar o seu petróleo com todos os países do BRICS. Então, volta a circular dinheiro na Venezuela e a economia volta a ser aquecida com a entrada da Venezuela no BRICS. Então, veja que, se a Rússia e a China não tivessem apoiado Maduro, acabou, né? O Maduro ia ter que sair fora. Mas a gente está, como o irmão Márcio Vieira acabou de escrever aí, a caminho de uma nova ordem econômica. E a Venezuela vai entrar no BRICS. Esse é o propósito. E sabe quem é que eles vão ter como salvador da Venezuela? Presta atenção. Quem é que vai salvar a Venezuela vai ser Vladimir Putin e Xi Jinping. Eles vão ser endeusados na Venezuela daqui a alguns meses. Olha o nível que nós estamos chegando. O caminho do totalitarismo. O caminho do totalitarismo. E eu vou dizer outra coisa, irmãos. Quem é que apoiou Hitler de matar judeus? Foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica e os luteranos, protestantes. E você sabia que tem igrejas evangélicas apoiando Maduro? E uma delas é brasileira ainda, né? Tá aqui, ó. Pega a visão, ó. Igreja Universal apoia Maduro, que conta com evangélicos para aumentar o poder. Universal, que o Brasil prega que um cristão de verdade não pode nem deve compactuar com ideias esquerdistas, decidiu que declarou apoio ao regime de Maduro na Venezuela. Um cristão de verdade não pode nem deve compactuar com ideia esquerdista. É o que diz trecho do texto publicado no site oficial da Igreja Universal do Reino de Deus, do dia 23 de janeiro de 2022. Visa deixar claro a posição da denominação religiosa brasileira para seguidores sobre política. Ele elenca 5 motivos que mostram que é impossível ser cristão e de esquerda. Naquele ano da eleição presidencial no Brasil, Edir Macedo e seus bispos usaram microfones dos templos e os veículos da dominação brasileira para atacar o então candidato Naine e pedir voto ao JB. Aí, olha só, quem já havia apoiado 2018? Os pastores não pouparam crítica ao regime como os da China, Cuba, Venezuela, tal. A Universal, olha aqui, ó, declarou apoio e defendeu o fim do bloqueio às sanções ao país venezuelano. Representante da igreja no país, o bispo da Universal, Ronaldo Santos, discutiu ao lado de Maduro e sua esposa, Cília Flores, em um evento com líderes evangélicos de 23 estados venezuelanos há 15 dias. Não é só a Universal. Vários pastores apoiaram e estão apoiando Maduro como presidente da Venezuela.
Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o nível? O nível. O nível. É esse nível. E aí eu lembrei, deixa eu ver se eu acho essa matéria aqui. Olha isso daqui, irmãos. Presta atenção, porque isso aqui é a mesma coisa do Brasil. O que Maduro fez para ter apoio do evangélico está chegando no Brasil. Olha só, isso aqui é um portal evangélico, olha lá. Maduro patrocina reformas em igrejas evangélicas de olho nas eleições da Venezuela. O programa denominado Minha Igreja Bem Equipada está promovendo reforma em milhares de igrejas evangélicas em todo o país. 7 de fevereiro de 2024, a matéria desse ano. Com aproximações das eleições presidenciais na Venezuela, que estão programadas para o fim deste ano, o líder esquerdista Nicolás Maduro decidiu agir hipocritamente junto aos eleitores evangélicos com o objetivo de atrair o apoio dos cristãos. A jogada do ditador venezuelano tem sido patrocinar reformas nas igrejas, como feito na comunidade liderada pelo pastor Enceslão Mendes, que opera com poucos recursos. De acordo com o NPR, o pastor utiliza uma bicicleta como meio para atrair pessoas para os seus sermões em uma cidade a oeste da Venezuela, transmitindo sua mensagem através de um sistema de som instalado no guidão. Ele prega em um barraco de um único cômodo e ainda em fase de construção. No decorrer do último ano, a igreja de Mendes recebeu apoio do governo venezuelano. Foram fornecidos gratuitamente sacos de cimento, blocos de concreto, latas de tinta amarela para ornamentação do prédio. Além disso, estão a caminho 60 cadeiras de plástico para acomodar os fiéis. Antes nem tínhamos telhado, diz Mendes, enquanto mostra o seu altar recém-pintado. O nome do programa que ele fez foi Igreja Bem Equipada. E aí vem a questão. Presta atenção no que eu estou falando. Vem a questão. Isso na Venezuela. No Brasil. Oh, meu Deus. Segura a minha língua. No Brasil é a mesma coisa, meus irmãos. Tem um monte, eu vi, tem um monte de candidato aí a vereador que está aliado ao Partido das Trevas. Evangélicos, cantores, pregadores. Então, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Deus abençoe, guardião da fé. Eles não querem, presta atenção, fechar igrejas. Eles querem comprar as igrejas. E o que aconteceu? O que aconteceu? É a mesma coisa, aquela história que a gente nunca sabe se é Stalin ou Hitler, que pegou uma galinha, tirou todas as penas da galinha, diz que é Hitler. Tirou todas as penas da galinha e colocou a galinha viva. Ele tirou as penas da galinha viva. Ele colocou a galinha no chão e falou, olha o que vai acontecer. Daí pegou um punhado de milho e ficou jogando e a galinha veio toda ferida atrás. E ele falou, é assim que a gente faz com o povo. É a mesma coisa. A Venezuela destruiu toda a economia, destruiu tudo. E agora o que eles estão oferecendo? Migalhas. E a migalha faz toda a diferença. E, infelizmente, a Igreja Universal e vários pastores evangélicos se alinharam a Nicolás Maduro.
Irmãos, não fique assombrado, porque a mesma coisa aconteceu com Hitler. Hitler, para matar 6 milhões de judeus, ele teve apoio de Igreja Católica e Igreja Luterana. Tem várias imagens provando isso. Então, eles ajudam os pastores. Eles ajudam os pastores. E depois eles tomam conta do que vai ser pregado em cima dos altares. O irmão Rubens está dizendo que a única solução é Jesus voltar mesmo. E é a única solução mesmo. Então, veja, irmãos, o porquê eu estou falando tudo isso. Porque o Vladimir Putin já convidou Maduro para fazer parte do BRICS, para fazer parte da reunião do BRICS, e a Venezuela vai entrar no BRICS. Não tenha dúvida disso. E ninguém vai tirar Maduro do poder. Ele vai silenciar, prender. Você vê que ele usou a Bíblia essa semana, né? Olha só o quão evangélico está o Maduro. Olha o que ele escreveu. Olha o que ele escreveu. Vou colocar aqui no site Antagonista. Eu gosto desse site. Olha o que Maduro... Usando a Bíblia, meu irmão. Ele deu risada da cara do povo usando a Bíblia. Deus abençoe, irmã Luciana. Hoje o Dominique deve estar trabalhando, né? Deus abençoe, Vanessa. Deus abençoe, irmã Luciana aí da Flórida. Olha só, irmãos. A história está se repetindo, irmã Luciana. Maduro profana a Bíblia para não exibir atas. A maioria acreditou sem ver, disse ele usando a Bíblia. Ele usou o texto foi: bem-aventurados que não viram e creram. Ditador venezuelano se faz de Jesus Cristo contra os tomés do mundo democrático que cobra exibição de boletins eleitorais. Para legitimar a falta de divulgação das atas de votação de domingo, de 28 de julho, na Venezuela, Nicolás Maduro leu a Bíblia na quarta-feira, dia 1º de agosto, uma fala de Jesus Cristo sobre a necessidade de São Tomé de vê-lo de perto após a crucificação para crer na ressurreição relatada por outros discípulos. Aí ele citou esse versículo aqui, ó. Bem-aventurados que não viram e creram, disse Maduro citando Jesus. Felizmente a maioria acreditou e nós vencemos, emendou fazendo-se de filho de Deus. Deus abençoe. Olha só, ele usou a Bíblia para dar gargalhada da cara do povo. Ele usou a Bíblia para dar gargalhada da cara do povo. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? E quem dera o conflito terminasse. Mas, irmãos, o que aconteceu no Brasil está acontecendo na Venezuela. O povo que foi para frente do quartel protestar, nós estamos com mais de 100 brasileiros presos. E aí você vê, o Ocidente não está aceitando. O Ocidente não está aceitando o resultado, né? Essa aqui, ó, que eu vou colocar, foi o irmão Mills que me mandou agora, é a fala dos Estados Unidos, ó. Contagem de atas feitas por agência mostra Gonzalez com 6.890.000 votos. E o número oficial mostra Maduro com 6,4 milhões. Uma contagem realizada por uma agência, né, de atas eleitorais da Venezuela, divulgada na sexta-feira pela oposição do país, mostra
Segundo a agência, que Edmundo Gonzalez recebeu significativamente mais votos nas eleições no último domingo do que o governo diz que Maduro obteve. A AP processou quase 24 mil imagens de atas eleitorais que representavam os resultados de 79% das urnas de votação do país. Cada folha continha contagens de votos cifrados em QR Codes, que a AP decodificou através de um programa e analisou o resultado em um total de 10 milhões e 26 mil votos. Segundo os cálculos da agência de notícia, Gonzalez recebeu quase 500 mil de votos a mais do que o governo diz que Maduro obteve. Então, a contagem com 79% das urnas apuradas era que Edmundo Gonzalez tinha mais da metade dos votos. E aí deu a queda no sistema e Maduro voltou com o mesmo 51% do Nine no Brasil. Parece que eles fazem para dar risada da cara do povo, né? Parece que é para dar risada da cara do povo. Eles colocaram a mesma projeção do Nine para dar risada do povo, dizer verdadeiramente quem manda. E aí a União Europeia se posicionou como os Estados Unidos, mas o Ocidente. O BRICS não está nem aí para a União Europeia, irmãos, e muito menos para os Estados Unidos. A União Europeia não reconhece resultado e pede verificação independente da eleição na Venezuela. Em comunicado, a organização questionou a credibilidade dos resultados anunciados por autoridade eleitoral venezuelana por falta de transparência. Então, todos os países da Europa não aceitaram o resultado. E aí, em um dia após a declaração conjunta de 7 países europeus, demanda a divulgação de atas da eleição presidencial da Venezuela. A União Europeia afirmou neste domingo que não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro, confirmada pelo Conselho Nacional Eleitoral, liderada por um aliado dele. Por meio de um comunicado, o órgão também cobrou uma verificação independente para atestar se Maduro, o opositor, obteve a maioria dos votos. No texto, a União Europeia destacou que o CNE, apesar de ter se comprometido em divulgar as atas das zonas eleitorais, ainda não o fez. Por conta disso, os resultados anunciados no dia 2 de agosto não podem ser reconhecidos. E aí fica a fala do Maduro. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia do povo venezuelano, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. A gente tem que orar nesses dias, não é pelo povo num contexto geral. A gente tem que orar esses dias pelo povo de Deus, irmãos. É o povo que geme e suspira por causa de todas essas abominações. Maduro agradece a Nine por comunicado conjunto com Colômbia e México. E daí tá aí, ó. São amiguíssimos, né? O Nine é o cabeça, irmãos. Presta atenção no que o pastor Carlos vai falar. O presidente do Brasil é o cabeça da Ursal e do Foro de São Paulo.
FHC, Luiz Inácio Lula da Silva e Fidel Castro lançaram o Foro de São Paulo. Então, quem comanda o Foro de São Paulo é o Partido das Trevas. Quem se aliou às Farc, ao narcotráfico, e trouxe muito dinheiro e extrapolou o Brasil. O PT levou dinheiro para a América Latina inteira. O PT fez um porto em Cuba, meu irmão. PT fez rodovia na Bolívia na época de Evo Morales. O cabeça é o Nine. O cabeça é o Nine. E o Nine jamais vai contra Maduro. Jamais. Jamais. Não adianta vocês pensar que... mas não, o presidente da Venezuela disse que mantém comunicação permanente com Celso Amorim, com os ministros de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Presidente Maduro agradeceu ao presidente do Brasil, presidente da Colômbia, presidente do México, nesta sexta-feira, dia 2, pelo comunicado conjunto em que os três países pediram que a Venezuela divulgasse os dados da eleição presidencial no domingo. O presidente Nine, o Pietro e o Lopes estão trabalhando juntos para que se respeite a Venezuela, para que os Estados Unidos não façam o que estão fazendo, emitirem um comunicado de imprensa muito bom ontem, disse Maduro em coletiva a jornalistas. Parabéns ao presidente Petro Lopes, ao Nine, por toda a Venezuela eu agradeço. Ele acrescentou. E ainda usa o Twitter. Irmãos, ainda usa o Twitter do Elon Musk. Do Elon Musk. Usa o Twitter do Elon Musk para publicar. Vocês estão entendendo o nível? Então, o cabeça é o PT. É o PT. E, infelizmente, está aí. O que nós falamos vai acontecer.